Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero falar sobre os tempos da salvação. No vídeo passado eu falei a respeito da justificação e nesse vídeo eu quero falar da santificação. Só que antes de nós entrarmos no conteúdo desse vídeo, eu quero fazer um convite. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade de apaixonados pela Palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir vídeo novo do canal. Também não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais de WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você vai ajudar o irmão em sua caminhada cristã e também ajudar o canal a crescer. Também, queridos, comece a adquirir os seus materiais teológicos pelo nosso link de afiliados da Shopee. Fazendo assim, você irá ajudar o canal a se retroalimentar. Você não irá pagar nada mais por isso, a sua compra é 100% garantida e ainda você vai estar abençoando o canal. Então, compre pelo nosso link que vai estar na descrição do vídeo e ajude ao canal. Pois bem, no vídeo passado eu falei sobre a justificação ou a salvação da penalidade do pecado. E no vídeo de hoje eu quero falar da santificação, que é a salvação do poder do pecado ou a salvação no presente. Enquanto a justificação é a salvação no passado, a santificação é a salvação no presente, a salvação do poder do pecado. Nós temos que entender que a Bíblia vai dizer a seguinte expressão: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 3, e o verso 7 complementa. Então continua, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação. Como é santo, vai dizer 1 de Pedro capítulo 1, verso de número 15. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Santificação, santidade ou santo tem dois sentidos bíblicos. Significa separado e dedicado. Separado do mal e dedicado ao bem. E isso acontece na conversão, em que o ser humano separa-se do pecado e dedica-se a sua vida ao Deus Santo. Santos não são aqueles que já morreram, como muitos ensinam por aí. Santos são pessoas de carne e osso, como eu, como você, que se separaram do pecado e passaram a viver uma nova vida em Cristo Jesus, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 17. Assim que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, santificação é a salvação do poder do pecado, ou seja, é um processo pelo qual estamos vivendo. O apóstolo Paulo ele escreve assim, dizendo: aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, escrito em Efésios capítulo 1, verso de número 1. Ou seja, os santos da igreja em Éfeso e de qualquer igreja não são aqueles que formam uma elite, podemos dizer, ou uma classe de pessoas especiais. Santos são todos os salvos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Para a glória de Deus Pai. São aqueles sobre cujas vidas
o pecado não tem mais o seu domínio e poder. Essa ideia fica mais explícita ao lermos o texto de Romanos capítulo 6, verso 12 e verso de número 13, que diz: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Esse é o segundo tempo da salvação, a santificação, o processo da vida cristã em que o pecado não tem mais domínio sobre a vida de um salvo. O apóstolo João, em sua primeira epístola, no capítulo 3, versos 5 e 9, vai nos dizer um texto claro como uma luz, dizendo: Sabeis também que ele se manifestou para tirar pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Como santos, obviamente, não se está tratando de pessoas perfeitas, pois só Deus ele é perfeito. No entanto, como salvos, trata-se de pessoas imperfeitas na direção da perfeição. E só conhece verdadeiramente a sua imperfeição quem conhece o Deus da perfeição. Quem pertence a Deus não pertence ao pecado. O Senhor conhece o que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Nesse texto de Timóteo, Paulo adverte sobre os graves erros que estavam ocorrendo pela Ásia, pois em vez de pregarem o Cristo crucificado, eles estavam ensinando que a ressurreição já havia ocorrido. O contexto de Timóteo, capítulo 2, verso 17, que foi o texto pelo qual li para se apartar-se da iniquidade, tem por finalidade evitar esses maus obreiros, pois os que pertencem ao Senhor devem abandonar o pecado. Ou seja, a igreja de Deus possui um duplo selo. O primeiro selo ele é secreto e invisível, e é o Senhor conhece os que são seus. O segundo é visível, aparta-se da iniquidade, abandonar o pecado. Paulo expressa a ideia de que somente o Senhor pode conhecer o coração, o seu povo. No entanto, nós, mesmo sem poder ver o coração, podemos ver a vida do indivíduo, que é a evidência da condição do coração e que é manifesta a todos. Então, meus queridos irmãos, a santificação é a salvação do poder do pecado. É um processo que nós estamos vivendo. Na justificação, Cristo Jesus nos libertou da penalidade do pecado no passado. Na santificação, Cristo está nos salvando do poder do pecado presente.
um processo. E no próximo vídeo eu quero falar da salvação, da presença do pecado, que é a glorificação ao futuro. Então, meus queridos e amados irmãos, que Deus possa lhe abençoar e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.